Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Oi, Tânia. Oi, pessoal. Sempre muito bom estar aqui fazendo esse mergulho. Pessoal, diferente do que normalmente a gente faz por aqui, hoje nós vamos falar de um assunto quentíssimo. Isso significa o quê? Significa que é um tema de interesse geral que rompe a bolha do universo da impressão e atinge a sociedade toda. E, principalmente aqui no nosso caso, significa que mudanças podem acontecer entre as nossas gravações e o dia do lançamento do episódio. Para você entender, querido ouvinte, querida ouvinte, nós gravamos a primeira entrevista no dia 9, a segunda no dia 11 e o episódio vai ao ar no dia 16. Bom, isso posto, vamos aos fatos. No dia 31 de julho, segunda-feira, a Folha publicou a seguinte notícia: São Paulo abre mão de verba para material didático e usará só livro digital a partir do sexto ano, o Fundamental 2. Ou seja, o governo do estado de São Paulo decidiu abrir mão de receber os livros do Programa Nacional do Livro Didático em 2024. E mais, segundo o secretário de Educação, Renato Feder, os alunos da rede estadual a partir do sexto ano só usariam conteúdo digital e um conteúdo produzido pelo próprio governo paulista para manter, abre aspas, a coerência pedagógica. Em entrevista ao Estadão, o secretário disse o seguinte, abre aspas, o livro tradicional, ele sai. O que a gente tem é uma aula em PowerPoint. Teremos uma grande televisão, os alunos com papel e caneta anotando. A notícia caiu como uma bigorna na cabeça de todos os envolvidos com educação em São Paulo e de todos os profissionais da cadeia produtiva do livro. A partir daí, as reações foram crescendo, houve uma mobilização geral e, diante da repercussão negativa, o governo foi voltando atrás. Primeiro falou que as escolas poderiam imprimir o material referente ao conteúdo digital para os alunos que quisessem. Depois falou que o conteúdo seria impresso de qualquer forma pela Secretaria da Educação e que o custo já estava previsto. Além da história da coerência pedagógica, o secretário alegou que o conteúdo do MEC é superficial, que perdeu qualidade. Depois disse que a decisão de não usar o material do PNLD foi tomada porque os livros não podem receber anotações dos estudantes, uma vez que são repassados para outros alunos ano a ano. E no dia 7, o secretário Renato Feder recuou mais um pouquinho, dizendo que a secretaria vai investir 211 milhões na compra de 24 milhões de livros didáticos ainda em 2023. Olha, Tânia, essa é uma história tão estranha, né? Porque na verdade as narrativas foram se alterando ao longo dos dias, né? Se o problema fosse o aluno anotar para poder rabiscar o livro, ele podia anotar em caderno, como ele faz hoje, etc. Ele não vai poder anotar no conteúdo digital que ele recebe pronto. Não faltam pesquisas sérias indicando a importância da leitura de livros impressos e mesmo da escrita para a formação dos indivíduos. A gente mesmo aqui já falou disso algumas vezes. Inclusive a Unesco divulgou no final de julho um relatório recomendando o uso da tecnologia como complementação a outras estratégias, não como substituição. O documento cita pesquisas que indicam efeitos negativos na aprendizagem quando estudantes têm uso intensivo de tecnologias na educação. Isso sem falar que os países que vêm adotando conteúdo digital estão fazendo isso de forma gradual, com a participação de professores e dos alunos. E é gradual porque tem que se fazer da forma adequada. Faz-se um piloto, experimenta-se, verifica as respostas e depois vai adotando gradativamente, não é assim? Exato, e aqui vale o caso da Suécia, que foi exatamente isso que aconteceu lá. A Suécia virou exemplo e está sendo citada por todo mundo porque ela foi pioneira na educação digital, lá na década de 1990. A questão é que eles desistiram do modelo 100% digital e estão voltando aos livros impressos. Depois do que, Hamilton? Depois de verificarem queda no desempenho da leitura, queda na capacidade de concentração e até na escrita, porque os alunos contam com programas de correção ortográfica no digital, então a escrita, vai para o beleléu.
E eles decidiram voltar aos livros impressos em dezembro de 2022, depois do que, Hamilton? Depois de verificarem, analisarem os resultados, né? Depois de você ter tudo isso documentado. Em dezembro de 2022, eles decidiram fazer esse retorno e neste ano eles já investiram 45 milhões de euros na distribuição de livros didáticos impressos. Bom, pessoal, no dia 9 nós conversamos com o Ângelo Xavier, que é diretor-geral da Editora Moderna e presidente da Abre Livros, a Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais. E no dia 11, depois do que seria a primeira reunião com o secretário de Educação, Renato Feder, nós conversamos pela manhã com o João Scortese. O Scortese é fundador da Scortese Editora e presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, Abigraf Regional São Paulo. O Ângelo vai falar para a gente, ele vai dar uma visão geral sobre o PNLD, sobre toda a problemática envolvida, sobre a questão das crianças, dos professores, vai falar sobre isso. E o Scortese, como vocês vão ouvir, ele vai contar todos os detalhes dessa famigerada reunião, incluindo os bastidores. Já é público, o secretário não participou da reunião, apesar de ter confirmado e inclusive pedido mudança de horário para que ele mesmo pudesse comparecer à reunião, e ele acabou sendo representado pelo secretário executivo, o Vinícius Neiva, que vocês vão ouvir o Scortese citar várias vezes, então ele está falando do Vinícius Neiva, e ele foi representado também pela Miriam Prado, chefe de gabinete. Representando a cadeia produtiva do livro, estava lá a Abigraf, a Abre Livros, a CBL e a IBA. Pessoal, antes da nossa conversa com eles, um break rápido para a mensagem do nosso patrocinador. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a Neoband é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Ângelo, muito obrigada por você estar novamente aqui conosco. Olá, Tânia. Eu é que agradeço a você, ao Hamilton. Eu acho que é um veículo muito importante e ter interesse nessa pauta tem tudo a ver com a discussão de vocês. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui, Ângelo. Vamos lá. Ângelo, primeiro eu quero te perguntar como é que você recebeu a notícia lá no dia 31. O que você estava fazendo? Como é que a notícia chegou até você? Qual foi a tua primeira reação? Como é que foi isso? Eu acabei recebendo essa notícia na sexta-feira, no fim do dia, aí depois das 6 da tarde, no dia 28. Eu recebi uma mensagem de WhatsApp, onde veio anexo um documento da Secretaria de Educação excluindo São Paulo do PNLD. Aí eu falei, não, mas não estou entendendo nada, porque naquela semana, era a última semana que a própria secretaria estava orientando as escolas para uma pesquisa interna que eles estavam fazendo para dizer o seguinte, bom, escola, você prefere escolher os livros do PNLD escola por escola ou uma unificação em toda a rede? Então essa era a demanda da secretaria para as escolas, inclusive o dia 28 era o limite dessa escolha no sistema do MEC, né, no sistema do FNDE. Então aí a gente ficou muito assustado, porque o próprio documento do secretário da Educação, ele era anterior a essa data, era do dia 20 de julho. Então no dia 20 de julho ele já tinha formalizado que sairia do PNLD, na semana seguinte ele estava ainda incentivando as escolas a fazer uma escolha. Então esse foi o primeiro grande susto que a gente levou, e a partir daí, falando, bom, como digerir isso aqui, né? Então a gente começou a trabalhar junto à assessoria de comunicação da Abre Livros, conversar com alguns jornalistas, porque o assunto era muito impactante.
E é mesmo. Até para a gente ter uma ideia desse impacto, Ângelo, pode dar uma dimensão desse universo do Estado de São Paulo? Qual é o contingente de alunos da rede estadual, do Fundamental 2, do ensino médio? E quantos livros vocês estimam que deixaram ou vão deixar, ou a gente espera que não, né, que deixem de ser distribuídos a esses alunos? Nós também esperamos que não, viu, Milton? A rede estadual de ensino fundamental 2, que é a envolvida neste PNLD, esse PNLD ele vai entregar livros novos para ensino fundamental 2. Ela tem 1.400.000 alunos, divididos em 3.818 escolas, para ser preciso. Ou seja, em São Paulo tem mais de 3.800 escolas, mas só de ensino fundamental 2 são 3.818 escolas. Esse contingente de alunos receberia pelo PNLD 7 livros para cada aluno, português, matemática, história, geografia, ciências, inglês e arte. Então, 7 livros por aluno, 10 milhões de livros, números arredondados aí, viriam para São Paulo só de ensino fundamental 2. Isso representa mais ou menos, do PNLD total de ensino fundamental 2, cerca de 13%, 14%. Agora, esses livros que seriam entregues ou serão entregues às escolas estaduais paulistas, eles já existem fisicamente ou eles ainda serão ou teriam de ser produzidos e deixarão de ser produzidos? Dentro do processo do PNLD, ele tem ali uma inscrição, as editoras sobem na plataforma do PNLD a versão digital do livro, isso vai para uma avaliação do MEC, após a avaliação se publica um guia para as escolas, elas vão escolher, e só depois que o FNDE tabula todas as escolhas das escolas, é que começa o processo industrial. Aí existe uma negociação com as editoras e aí sim começa um processo industrial. Então dizer que a gente tinha no estoque que isso vai perder, não. Isso não. As editoras só não gastaram ainda a parte industrial, mas já investiram toda a parte de desenvolvimento de obra, o que a gente chama de um protótipo da obra para avaliação. Mas você tem reserva de papel, você tem já antecipação de compra, você tem uma série de coisas que já estão providenciadas, sem dúvida. Perfeito, Hamilton. As editoras negociam com a indústria basicamente serviços gráficos, né? E o papel é todo comprado antecipadamente por cada uma das editoras. Então, as editoras todas estão estocadas e abastecidas de papel para atender o PNLD inteiro, inclusive São Paulo. O que falta é a última parte, que é o processo industrial, que tem um impacto menor no custo. O maior custo é justamente o papel. Mas seja como for, qual é o impacto disso para as editoras se for mantida essa fabulosa proposta de substituir os livros por slides? Na verdade, a gente vê isso como um grande desastre para o PNLD e para a indústria também, porque aqui perdem todos, perdem professores, perdem alunos, porque vão deixar de ter acesso a livros de qualidades muito boas. Não se questiona a qualidade dos livros de PNLD por todo o processo exigido para se chegar a um PNLD. Perde a indústria gráfica, que já vem sofrendo há bastante tempo. Então, eu acho que dentro da cadeia do livro, dos elos que anda mais fragilizado é justamente o elo gráfico. Perdem as editoras, claramente, perde os autores, e eu acho que perde o próprio PNLD, porque ter a maior rede do Brasil fora do programa abala a estrutura geral do programa. Né? Agora, muito se falou da substituição, mas nada se viu em relação ao conteúdo. Vocês chegaram a ter algum contato com esse material produzido pela Secretaria de Educação? Já se sabe o que é ou não? Até onde eu sei, esse material circula numa rede fechada da Secretaria de Educação para as escolas. Parece que é um conjunto de PowerPoints por disciplina que são utilizados nas aulas. O que a gente conhecia até então é um material de apoio que a Secretaria já utilizava há um certo tempo, que é o chamado Currículo em Ação. Eram uns cadernos com atividades que complementavam e trabalhavam em paralelo aos livros do PNLD. A Secretaria de São Paulo já tem conteúdo próprio há bastante tempo. Eu acho que há 7, 8 anos a Secretaria produz um material próprio. Até foi aquele polêmico material que tinha 2 Paraguai no mapa da América. Meu Deus do céu. Então, não é novidade que a Secretaria tenha um material como outras secretarias têm, outros municípios têm, e todos têm uma convivência. O conteúdo dos livros tem um papel e esse material de apoio das secretarias tem o seu papel. O que ele está propondo é uma substituição total por um tal conjunto de PowerPoints que esse a gente não teve conhecimento ainda. E de uma vez só, né? Isso é, no mínimo, um projeto piloto para se saber se eles funcionam ou não.
São as coisas que, de fato, assustaram a gente junto com essa notícia. Primeiro ponto, numa rede tão importante como a rede de São Paulo, a gente estima aí mais de 100 mil professores trabalhando só com ensino fundamental 2, mais as estruturas que existem da rede de diretorias de ensino espalhada por todo o estado de São Paulo, acho que são mais de 90 diretorias de ensino, com um corpo técnico importante. Ninguém foi consultado desta possibilidade de trabalhar 100% digital. O governo é recente, eles assumiram o governo de São Paulo no começo desse ano. E políticas de educação são políticas que têm que ter um mínimo de planejamento, um processo de implementação, especialmente em se tratando de recurso digital. E mais, o que a gente também tem escutado das próprias professores, coordenadores da rede, é que não tem essa infraestrutura que o secretário diz que tem. Internet, televisão em todas as salas, computadores para projetar esses PowerPoints e tal. As escolas vão imprimir os slides, como? Exato, porque as narrativas vão mudando, né? Aqui nós estamos na guerra de narrativas, né? Cada hora vem uma narrativa, não, vai ser recurso 100% digital, nada impresso. Quando a imprensa começou a buscar informação, não, veja bem, nós vamos imprimir esses PowerPoints, né? Aí depois vem o governador na semana passada, acho que no fim de semana, dizer, não, que nós vamos formar uma apostila e vamos imprimir para todos os alunos. Ele até usou um termo que eu acho bastante duro, né? Não, vai ficar o gosto do freguês. Bom, freguês, o aluno não é freguês. Freguês é uma outra coisa, né? O aluno é um contribuinte que quer buscar uma melhoria, uma ascensão social através da educação pública, que é um direito constitucional, né? O que você está falando que tem que ser uma política de Estado e não de governo. Exato. Então, eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque o PNLD ele tem mais de 80 anos, né? E ele foi reestruturado no governo do Fernando Henrique justamente para a gente ter critérios de avaliação desse material. Você já falou um pouco, Ângelo, mas eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte que gostaria de entender como funciona exatamente o PNLD. Então, qual é a abrangência desse programa e como é que ele funciona? Quais são as etapas? Como funciona o PNLD? Vamos lá, eu vou tentar construir um resumo aqui, porque não é um processo simples. Como política pública, a gente vê o PNLD como uma política de Estado, não uma política de governo. Então, o atual programa que está em discussão, PNLD 2024, ele chama PNLD 2024 porque ele entra em sala de aula em 2024. Mas ele começou a ser preparado pelas editoras há 1 ano e meio, mais ou menos. O documento que dispara o PNLD é um edital elaborado pela SEB, pela Secretaria de Educação Básica do MEC, e executado pelo FNDE. Esse edital saiu em março do ano passado. Portanto, é uma política do governo anterior. Não é do atual governo. Acho que isso é importante porque as narrativas podem levar para outro lado. E aqui não tem nada a ver. Isso nasceu no governo do Bolsonaro em março. As editoras tiveram mais ou menos até o final do mês de agosto para entregar as obras para avaliação, né, os protótipos prontos de cada uma das disciplinas. A editora entra em qual disciplina ela entender que ela tem oferta, ela não precisa levar todas as ofertas. Eu tenho obras de português e ciências e arte, eu posso escrever 3 obras. Não, eu tenho a oferta completa, eu posso escrever a oferta completa. Então, isso foi até final de agosto, as editoras transferiram esse conteúdo para o MEC. Bom, num processo interno do MEC, ele forma comissões de avaliadores. Então, ele chama professores, educadores, universidades do Brasil, faz um processo também de contratação, um chamamento público, e monta essas equipes de avaliação. As editoras entregam esses livros que a gente chama de descaracterizado. Então, por exemplo, não pode ter a marca da editora, não pode ter o nome dos autores, tiram todas as características que possa vincular aquele livro com alguma editora. Que possa influenciar na escolha, né? Coisas que possam fazer as pessoas serem influenciadas. Exatamente, para que esses avaliadores tenham neutralidade na avaliação. Que esse é um ponto muito relevante do PNLD e já está assim há muito tempo, desde que houve essa melhoria já lá atrás no governo Fernando Henrique. Isso vai para esses avaliadores, eles demoram um tempo importante aí. O resultado da avaliação saiu agora no final de abril. Então, desde agosto até abril, estavam trabalhando nessas obras equipes de avaliadores. E aí saiu o resultado final. Esse resultado final vai para um guia
digital organizado pelo FNDE, e esse guia é disponibilizado para todas as escolas fazerem a escolha dos livros. Então, ali, hoje, nesse guia, a gente tem 91 obras aprovadas nas 7 disciplinas. Inclusive, essa característica também desse PNLD, houve um aumento da oferta, ou seja, um dos pilares do PNLD está presente ali, que é justamente a diversidade de conteúdo para melhor atender a diversidade de escolas com características muito diferentes. Quer dizer, então, se eu sou um professor de matemática, vamos supor, eu tenho um livro de matemática para escolher? Não, eu tenho vários livros e eu posso escolher aquele com o qual eu desejo trabalhar, é isso? E um outro ponto que eu queria que você falasse é, a gente está falando, quando a gente fala em PNLD, a gente está falando exclusivamente de livros impressos, ou a gente está falando também do conteúdo digital que envolve esses livros impressos? Eu estou perguntando isso em função até do trabalho de editoras como a Moderna nesse sentido. A observação é muito importante, porque esse PNLD, especialmente, é um PNLD bastante melhorado se a gente for olhar os anteriores, né? A gente até tinha recursos digitais nos outros PNLDs, mas eram recursos mais estáticos, uma cópia digital do livro, que se podia projetar nas salas, recursos digitais para professores. Este PNLD traz como grande novidade a versão em HTML5 do livro, enriquecida por objetos educacionais digitais, os chamados OEDs. Então, este livro do PNLD, ele tem esse enriquecimento de recurso digital, do tipo, um professor pode, com a estrutura lá da escola, projetar uma parte do livro, clicar em um simulador, por exemplo, de matemática, para que o aluno entenda melhor o conceito. Então, esta amarração tem nesse PNLD. E aí, Tânia, se me permite, existe uma outra coisa que é muito relevante no caso do PNLD. Todas as editoras e todas as obras, elas têm por obrigação atender à lei de acessibilidade. E isso é bastante importante e eu, sinceramente, não conheço o material da Secretaria, tenho dúvida se isso está presente no material da Secretaria. Então, se a rede escolar tem um aluno com baixa visão ou um aluno com baixa audição, com algum problema de acessibilidade, esse material permite que ele tenha aulas junto com todos os outros, sem nenhuma diferença. Perfeito. E a gente também já falou um pouco, mas eu quero até que você comente um pouco mais, que a gente olhe do ponto de vista do professor, que vai ter que lidar com este material, e principalmente do ponto de vista do aluno, né? Então eu fico imaginando aquilo que a gente sabe, porque como você falou, a gente não conhece esse material não foi posto a público para a gente analisar. Então, quer dizer, todas as salas terão de ter uma televisão grande, onde serão projetados esses slides e os alunos vão ficar ali anotando, segundo o que o Renato Feder falou. Então eu queria que você comentasse o que você tem discutido com relação ao impacto disso para os alunos e para os professores da rede estadual aqui de São Paulo. De maneira geral, toda a implementação de recurso digital em sala de aula, e eu acho importante destacar um ponto, nós, da Abrelivro, das editoras, do mercado editorial, não temos nenhuma restrição ao recurso digital. Muito pelo contrário, todas as editoras produzem isso para o mercado privado, produzem para o PNLD, não é essa a discussão. A discussão é, o que é que eu estou colocando no lugar de um livro que tem todo um processo de desenvolvimento com autores, com editores, com avaliadores, etc. Né? Eu ofereço um conjunto de PowerPoint e aí a gente ficou muito assustado, mas espera um pouco. Esse aluno precisa ir para casa, ele precisa fazer tarefa de casa, como é que ele vai fazer? A gente sabe que mesmo estando em São Paulo, um estado de uma estrutura econômica importante, a gente tem diferenças gigantescas na realidade das escolas. Até na capital de São Paulo, você está no centro de São Paulo, você tem internet, funciona. Se você for para a periferia de São Paulo, tem lugares que é um buraco negro, não tem acesso, não tem internet. Então esse é um ponto de infraestrutura difícil de ser resolvido. O outro ponto é a questão pedagógica. Está claro, cada dia mais, que somente com recurso digital o aprendizado despenca nas escolas. A gente tem vivido isso aqui no Brasil, no processo pós-pandemia. Por exemplo, se a gente vai hoje visitar uma Secretaria Municipal de Educação, visitar as escolas, o que a gente mais escuta é: estamos num processo de recomposição de aprendizagem,
especialmente em português e matemática. Esses alunos foram muito mal nesses 2 anos de pandemia, no aprendizado de linguagem e no aprendizado de matemática. Então, isso é notório, né? Então, o aluno, ele aprende melhor se ele tiver uma diversidade de recursos. E a aula do professor também ganha enriquecimento com essa diversidade de conteúdos. Ora ele trabalha no livro, ora ele usa um recurso digital, ora ele pode trabalhar com revistas, com periódicos, com outras atividades, formação de grupos. Então, isso que enriquece a aula e melhora o aprendizado dos alunos, e não uma substituição, né? Eu tiro o livro, como diz o secretário, sai o livro e entra os PowerPoints e folha de papel e caneta para que o aluno anote. Ângela, a Moderna é parte de um grupo editorial internacional, de boa parte do mundo. Você já tiveram esse tipo de experiência em outros países? Como é que isso funcionou? O que a gente tem visto são processos introdutórios com pilotos. Isso a gente viu muito, né? Então, eu tenho uma escola grande, com muitas salas, escolho umas turmas, começo a trabalhar digitalmente com essas turmas, misturando recursos digitais com recursos impressos, e isso vai evoluindo e crescendo dentro da escola e crescendo também nas faixas etárias dos alunos, né? Quando eu pego um aluno de ensino médio, ele tem mais condição de ter mais exposição ao digital e um pouco menos ao livro impresso. Quando eu vou a um aluno de ensino fundamental 1, é justamente o oposto. Então, esse é um ponto. Por exemplo, na Espanha, em algum momento, lá eles têm as regiões autônomas, e eu acho que foi em Barcelona, Catalunha, eles optaram por fazer um programa de distribuição de conteúdo 100% digital. E, infelizmente, fracassou. Isso não durou 2 anos, eles tiveram que voltar atrás e refazer. Se a gente for olhar aqui, já que nós estamos falando do secretário Renato Feder, o estado do Paraná, onde ele era secretário na gestão anterior lá, ele ficou os 4 anos lá no estado do Paraná, existem os livros do PNLD na sala de aula, os livros do PNLD, e existem recursos digitais em sala de aula. Lá ele não trocou de uma vez. Não, lá existe uma convivência, por isso que a gente estranhou essa decisão, que eu até brinquei em algum momento, foi um cavalo de pau, né? Não é que você fez uma curva, você deu um cavalo de pau. Numa das maiores redes do mundo, acho que só o Brasil, a rede de São Paulo, perde só para as redes chinesas. Vamos fazer um teste numa das maiores redes do mundo, é uma coisa estranha. E, Tânia, a menos de 6 meses de começar um novo ano. Sim. A menos de 6 meses de começar um novo ano. A gente viu com muita preocupação, e não sabemos de onde é que veio essa decisão do secretário, do governador, eu imagino que isso devia estar minimamente alinhado entre eles, mas uma mudança deste tamanho, numa rede de 1.400.000 alunos, de quase 4.000 escolas, baixíssima chance de dar certo. Baixíssima chance de dar certo, sendo um material qualificado. Outro ponto, todos os alunos da rede vão ver o mesmo conteúdo. Essa também é uma preocupação, porque por mais que a gente esteja dentro do estado de São Paulo, de novo, as diferenças regionais são muito fortes. Onde é que ele está colocando a barra desse conteúdo? É aqui no aluno da capital? É no aluno do Vale do Ribeira? É no aluno do Pontal do Paranapanema? Porque em algum lugar esse conteúdo tem que estar minimamente balizado. E aí a gente vai de novo sofrer com as diferenças. E no campo do digital, existe um resultado que já é comprovado. Os mais vulneráveis são os que mais sofrem e os que vão ficar mais excluídos. Bom, vocês têm uma reunião agendada para amanhã, né, na Secretaria de Educação. Então, vamos supor que no melhor dos cenários o governo de São Paulo volte atrás e retome o PNLD. Que lição toda essa polêmica traz para você, como diretor de uma das maiores editoras de didáticos do Brasil, a Moderna, e para você como líder setorial, como presidente da Abrelivros? Uma grande lição, e isso vai ficar inclusive para outras redes, é que uma decisão dessa ela precisa ser minimamente debatida com a sociedade. Nós não vivemos dentro de uma empresa, o Estado ele tem outra característica, o poder público tem outra característica. Essas decisões elas precisam ser negociadas, elas precisam ser apresentadas para a sociedade precisa opinar sobre as chamadas audiências públicas, então é um processo que precisa de um tempo, de uma discussão, de um planejamento, ouvir os agentes desta política pública, professores, comissões de pais que todas as escolas têm, né? Porque o envolvimento é muito grande, não é simples, né? O envolvimento de uma rede de 1.400.000 alunos, e podia ser uma cidade de 10.000 alunos também, tudo quando é
discutido, conversado, planejado, a chance de dar certo é muito maior. Não, e está jogando com o futuro desses milhões, tá certo, de alunos, que é uma loucura. Toda a mudança na educação, ela é um processo lento, né? A educação, infelizmente, não é uma coisa que você muda uma determinação aqui e no ano seguinte você já colhe os frutos. Isso é um processo, né? Esses alunos, por exemplo, parte deles está ingressando no 6º ano, no início do ensino fundamental 2, alguns já vão estar saindo do Fundamental 2 para ingressar no ensino médio. Então, o reflexo de uma mudança dessa, ele vai começar a aparecer de verdade minimamente daqui uns 7 anos, quando esses alunos estiverem tentando entrar na universidade, tentando entrar no mercado de trabalho. Tem um risco de geração aí na mão da Secretaria de São Paulo e por trás dessa decisão. Então, por isso mesmo é que voltando à sua pergunta anterior, um dos aprendizados é isso, né? Nós estamos mexendo com a vida de muita gente, né? Uma decisão dessa mexe com a vida de muita gente. Agora, gente, se eles baterem o pé e seguirem com esse conteúdo exclusivo do governo de São Paulo, você já tem algum plano de ação pensado para isso? Nem deu tempo ainda. Olha, o nosso esforço todo nesses últimos 10 dias tem sido de tentar entender o que está motivando a secretaria, né? Então a gente já tem o pedido de reunião desde segunda-feira de manhã, a secretaria deve nos receber amanhã. Vamos ver se a gente consegue entender com eles e fazer um esforço de explicação e de exemplos todos ali, uma reunião presencial que muda muito, porque o nosso sonho é que o secretário reveja a posição e volte a trabalhar da mesma forma que ele já fez no estado do Paraná e que muitas redes fazem, né? Uma convivência, digamos, tecnologias diferentes em sala de aula, porque o livro também é uma tecnologia, né? O livro não é simplesmente um agrupamento de folhas de papel. É uma tecnologia, e é uma tecnologia que funciona há muitos anos, né? E aí você coloca ela para conviver com uma tecnologia digital e com isso enriquecer a escola. Então, o nosso esforço, o nosso sonho é de que o secretário possa rever a posição, e ele pode rever a posição, isso é normal, a gente toma decisões equivocadas, muito rápidas, e tem oportunidade de rever. Eu acho que o próprio MEC vai receber de bom grado que São Paulo retome ao PNLD, porque é importante também para o Ministério da Educação, e a gente está sonhando com isso. Então, um plano a partir disso nem passa pela cabeça nesse momento. Bom, Ângelo, não preciso nem falar, né, da nossa torcida aqui para que essa posição seja revista e que as coisas voltem, deixando bem claro para os ouvintes, apesar que eles sabem, né, nós não somos nada contra o conteúdo digital, o que a gente não pode pensar que aconteça esse cavalo de pau que você falou, né, e a implantação de uma coisa tão complexa de uma forma tão rápida e sem como o Hamilton também comentou, sem um piloto, sem testes e tudo isso. Ângelo, super obrigada por estar aqui conosco. Tânia, Hamilton, eu é que agradeço o espaço, que é muito importante conversar com vocês, é um veículo que acompanha esse nosso mundo há bastante tempo, e essa discussão ela vai um pouco além da questão editorial, empresarial. O nosso objetivo principal, quando uma editora adere ao PNLD, é fazer chegar à mão do aluno, porque esse sim é o cliente da política pública, né? O melhor livro possível e que ele consiga a ascensão social que ele está buscando através da escola. Então, muito obrigado a vocês e a gente está à disposição. Obrigado, Ângelo. Um grande abraço, viu? Scortesi, é um prazer receber você aqui novamente no Ondas. Muito obrigado, viu? Obrigado, Hamilton. Obrigado, Tânia. Scortesi, você participou ontem, dia 10, da primeira reunião das entidades do livro com o secretário da Educação de São Paulo, Renato Feder, depois do anúncio da saída de São Paulo do PNLD para o Fundamental 2. Antes de falar do saldo desse encontro, eu vou pedir para você começar contando quantas pessoas participaram da reunião, quem eram essas pessoas e onde a reunião aconteceu. Vamos lá. Primeiro eu vou lhe contar uma fofoca que é muito importante. Nós estávamos presentes, a Câmara Brasileira do Livro, a presidente, a Sevani, né, e a Fernanda Gomes, estava o IBAR, através do Carlos Mariotti, estava eu, pela Abigraf, o Rogério, da Abigraf, o Ângelo Xavier, da Abre Livros, e 2 papeleiros, que eu não posso ainda citar o nome, eu vou explicar por quê, mas 2 maiores papeleiros do Brasil. Essa reunião estava marcada para as 10 horas da manhã.
e, a pedido do próprio secretário de seu staff, foi transferido para as 5 horas da tarde. Quando o seu secretário, vergonhosamente, viu aquele monte de gente, desceu pela escada, sorte que a gente conseguiu vê-lo, e foi embora. Foi embora. Não acredito. Você está brincando. Não, eu estou te contando, foi embora, saiu, e depois deixou lá um assessor dele, que, pelo que eu entendi, chefe de gabinete, junto com uma assessora, chamada Miriam, e foi embora, simplesmente foi embora. Nós mudamos todas as agendas, nós estávamos em 15 pessoas, esse número é cabalístico, né? E ele simplesmente foi embora. Cortez, então, da parte da secretaria, quem participou da reunião foram 2 pessoas, 2 assessores dele, é isso? Apenas 2 pessoas, e se você olhar a convocação, parece que tinha 4 ou 5 pessoas. E nós estávamos em 15. Tá? Fizemos a lição de casa. Aí ele se antecipou e disse assim, estou contando exatamente como aconteceu. Eu quero escutar vocês, tudo bem? Então, a ideia era que nós pudéssemos escutá-lo, para que ele pudesse contar exatamente a coisa. O Ângelo, da Abre Livros, fez uma explanação maravilhosa, contou todo o histórico, a importância do Plano Nacional do Livro Didático, é um histórico. Existem críticas, claro, mas é talvez a melhor ferramenta que a gente tenha hoje, pelo sentido de igualdade, sabe, Tânia, viu, Hamilton? Uma pessoa pobre, sem recurso, em qualquer lugar do Brasil, através do livro escolar, ele pode estudar, ele pode aprender. É uma conquista da sociedade durante muitos anos, né? Bom, o Ângelo fez a apresentação, a Câmara Brasileira do Livro colocou o lado dela, cada um, nós havíamos feito uma reunião prévia, cada um de nós colocou um ponto. Eu pela Abigraf, estou falando pela Abigraf, coloquei 2 problemas que eu tenho. Primeiro, a demissão. Nós sabemos que 15, 20 editoras, que são as responsáveis por rodar o livro didático no Brasil, estão associadas também a grades gráficas. É natural, tá certo? Tanto essas editoras como as gráficas já me sinalizaram, me telefonaram, eu me reservo o direito de não dar nome das gráficas, que vão demitir. Nós somamos ontem 1.500 pessoas que serão demitidas. Por quê? Porque algumas dessas editoras e gráficas exclusivamente rodam livros didáticos. Outras rodam de tudo, paradidático, tudo, mas são específicas, são montadas para isso. E junto com essas editoras, existe um corpo de profissionais de iconografia, revisor, diagramador, produtores culturais, uma equipe mesmo, são empresas que estão há 15, 20 anos trabalhando no livro didático. Essas empresas vão desaparecer. Então, nós não estamos falando só das demissões das editoras, nós não estamos falando só das demissões das gráficas, mas nós estamos falando de pessoas que trabalham na cadeia produtiva do livro. A repercussão, isso é muito grande. Cortez, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde aconteceu essa reunião? Lá na Secretaria de Estado da Cultura, na Praça da República, no antigo prédio do Caetano de Campos, número 54, que é um prédio belíssimo, né? É a Casa da Educação no Brasil, né? Todos vocês apresentaram, então, levaram um manifesto? A presença do pessoal do papel foi muito importante, porque eles simplesmente disseram assim, o que eu faço? Você quer daqui 4 meses dizer o que você vai imprimir? Nós somos uma fábrica, nós somos a maior fábrica do mundo de celulose, né? Eu não posso, daqui 4 meses, atender sua vontade. E outra coisa, o Cortez está aqui, como é que eu vou atender os pedidos das gráficas? Ou vocês acham que essas coisas se resolvem da noite para o dia? Cada segmento colocou o seu lado. Eu insisto naquilo que eu falei pela Abigraf. Estou extremamente preocupado, porque eu tenho recebido os telefonemas de gráficos querendo uma posição, tá certo? E como é que nós vamos fazer? Ok? Eu tenho que começar a demitir, eu vou começar a tirar essas pessoas. Nós calculamos ontem por volta de 1.500 pessoas. Eu não sei se isso é mais ou menos, mas em relação a toda a cadeia produtiva do livro, Tânia e Hamilton, eu acho que é muito mais, que são dezenas de empresas pequenas, né, com 2, 3, 4, 5 pessoas. Isso vai acabar, vai quebrar. Essa foi a cena inicial. Depois que todos falamos, o chefe de gabinete resolveu, então, falar. E aí, o que ele apresentou? Vocês conseguiram ver
é o material que eles vão apresentar, os famosos PowerPoints. Eles passaram os PowerPoints para você? Se ele disser que ele apresentou, eu estaria mentindo. Ele tentou se justificar o que eles estão fazendo. Agora vem a minha opinião, que eu acho que é uma bomba isso, né? Eu acho que quando eles começaram, eles tinham um livro didático. Encontraram dificuldades de fazer com que o aluno, isso é normal, fizesse uma intelecção, fizesse uma interação com aquele produto. Mas isso acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Isso não é um problema do Brasil. O aluno quer ficar no celular, o aluno não vai para a escola, o aluno fica brincando com o outro. Não existe, hoje é muito complicado. Mas ainda existe o livro como uma referência e os professores seguem o livro. Bom, o que ele fez? Ele falou, nós precisamos fazer com que o aluno tenha uma participação. As palavras dele. Queremos que nós achamos que está precisando de energia, está precisando de força, nós estamos precisando, né? Então nós criamos, aí vem a história do PowerPoint, que o Hamilton falou, nós queremos a participação do aluno na sala de aula. E esse nós vamos fazer o nosso material didático. Aí eu já fiz a primeira intervenção. E esse material, quem vai produzir? Não, aí ele falou a primeira bobagem. Ele falou assim, nós já temos o material, nós já pagamos pelos livros, nós já fomos, enfim, ele quis dizer que ele iria cometer um crime sob a lei do direito autoral, né, a lei 9.610, copiar, montar os PowerPoint em cima do livro didático. Isso tem direito autoral. Deixa eu entender, Scortese, a coisa tão doida que a gente tem que dar uma pausa. É complicado. O material ele já vem sendo feito e ele então não é um material original? Ele é baseado em cima do que eles se acham no direito. Dos livros do PNLD, é isso? Deu a entender isso. Ele chegou a tentar se corrigir e dizer que ele tem uma equipe, que tem pessoas, eu desconheço essa equipe, enfim. Mas isso é muito sério, gente, isso é muito sério. São especialistas em fazer resumo de livros, pronto. De livro, perfeito. Bom, é que nem um sujeito que compra um quadro de um artista famoso e põe na casa dele e ele acha que ele pode reproduzir aquele quadro, são coisas diferentes. Uma coisa é a propriedade intelectual do quadro, perfeito? Outra é multiplicar aquela imagem do quadro. O livro é igual. Existe uma lei específica de direito autoral sobre isso. Ele tentou se corrigir, mas não me convenceu. Essa foi minha primeira intervenção. Eu falei, olha, não, mas nós temos a nossa equipe, nós vamos fazer isso. Agora, eu senti, aí vem minha opinião, que eu acho que é importante, que eles tinham esse problema, que até, eu diria, entre aspas, até de boa fé, de fazer com que os alunos se entendessem. Eles queriam unificar, a palavra dele, para que eles tivessem um ensino único dirigido no estado de São Paulo. Agora, eu senti, aí vem a minha observação, é que eles estavam com um problema interno. Falou de estatística que nós não conseguimos identificar qual, aí eu perguntei, mas essa estatística foi com os professores ou foi com os alunos? Ele não soube responder. Me pareceu não ser, aí apenas um parecer, uma pessoa de carreira, uma pessoa com experiência dentro da área educacional. Me pareceu ser um chefe de gabinete, administrador, muito competente, com a dicção muito boa, sabe falar, mas desconhecia o que estava falando. Agora, em algum momento, Scortese, eles apresentaram esse material para vocês? Nós já tínhamos o material. Esses PowerPoints vocês já tinham visto? Foi copiado para a gente, o PowerPoint é um negócio muito mal feito, problema de cor, de fundo, mal dividido. Bom, eles não tinham dimensão. Quando nós falamos de desemprego, das pessoas que trabalham, dos números de livros, de valores, ele ficou extremamente apavorado. Eu senti que ele ficou surpreso. Agora, é uma avaliação pessoal. Não tenho noção da cadeia do livro. Não é possível que eles não tenham noção disso. Não tem noção da quantidade de pessoas que vivem da cultura, da educação, do conhecimento, né? Ele tentou se explicar, primeiro ponto, repetiu 5 vezes, primeiro ponto, não teve o segundo e não teve o terceiro. A alegação básica foi tentar fazer com que as crianças se interagissem com o processo. Um vínculo maior com o conteúdo, é isso? Sobre o tablet, houve determinado momento lá que o tablet, ele tem uma autonomia de bateria, como um celular, todo mundo sabe. Só que depois de 6, 7 meses, também ocorre com os aparelhos celulares, você pode ter a melhor marca do mundo, ela começa a descarregar cada vez mais rápido, né?
A informação que a gente teve é que com 2, 3 horas ele já não aguenta mais. Claro. Aí eu perguntei, como é que você carrega 40, 30, sei lá quantos tablets numa classe de aula depois de 2 horas? Aí ficou aquela situação assim, né? Deve ter uma tomada para cada um, como a gente conhece as escolas públicas, não é isso? Exatamente isso que eu estou falando. E sem dizer que se é uma tomada só, ela pertence ao professor. Né? Agora, está sendo matérias, tem professores botando a boca do mundo que eles estão pedindo, eles não têm impressora. Foi feito um cálculo pela Begraf, mas um cálculo não oficial, tá? Eles querem ter impressoras dessas comuns, se não me engano, de uma empresa do Paraná também, que vai... Poxa, coincidência. Que coincidência, né? Aí essas impressoras vão estar dentro da sala de aula, só que essas impressoras têm custo, manutenção, tem aluguel, né? São milhares, tem que ser papel A4, cortado, tinta. Gente, Eu já recebi uma matéria hoje cedo, está na mídia, de uma professora reclamando que eles estão pedindo, é uma professora, tem o nome dela lá e tem a escola, pedindo para as mães se juntarem para poder imprimir os tal dos PowerPoint para levar para a sala de aula. Olha a barbaridade que a gente chegou. quando o Renato Feder anunciou, quando esse anúncio saiu na Folha, no Estado e tudo mais, o que ele argumentou você vai ter uma televisão, uma grande televisão nas salas de aula e os alunos vão estar anotando com caderno e caneta. Então vai ter a televisão e o caderno e a caneta. Mas aí o aluno tem que levar esse material para estudar em casa. Você tem que imprimir o PowerPoint. Quem vai garantir essas televisões na sala, em todas as salas, em todas as escolas? Agora, uma coisa que ele reconheceu, que eles tinham se comunicado, tinham errado na comunicação, que tinham se atropelado, que... Falei, vocês então têm que resolver o problema de vocês. Vocês continuam se comunicando mal. Nós temos aí 3, 4, 5 assuntos que estão rodando em função da Secretaria de Educação, que vocês estão se comunicando mal. Tem agora um app, vocês devem ter visto o problema do app ontem, e sempre é muito fácil você chegar a uma Secretaria de Educação, que por base tem o conhecimento, dizer que se comunicou mal. Então, ou é uma incompetência da equipe do secretário, do qual ele é o responsável, ou ele tem que trocar de assessoria de comunicação. O mercado tem profissionais ruins e bons, como tem os engenheiros, como tem os médicos. Isso é questão profissional. Falei isso para ele, isso ficou muito bem gravado. Então, a coisa foi indo, e no final, ele disse que ia levar o assunto para o secretário. Estavam extremamente assustados, e qual foi a nossa posição? Isso estou te passando de primeira mão. Nós não aceitamos. O que nós estamos pedindo para o secretário? Que ele suspenda, feito isso, zero, e venha nos procurar, que terá da nossa parte, conversando com cada um dos segmentos, inclusive os professores, que não estavam presentes. Nós não tínhamos nem professores, nem escritores. Eu não pude responder pelos escritores, porque eu não tinha autorização. Que a gente, então, pode ajudar e conversar, desde que... Fui muito categórico, fui eu que falei isso, portanto, eu sou responsável por aquilo que eu falei. Suspendam, para com isso e vamos começar do zero. Reconhecemos tudo o que pode ser feito para melhorar, mas não podemos abrir mão da única ferramenta que a gente tem, que é o livro impresso. Eu não vejo hoje, aliás, se você olhar o que está acontecendo no mundo inteiro, países envolvidos, a própria China, a Suécia, a Califórnia agora, né, nos Estados Unidos, todo mundo voltando atrás, porque não houve aprendizado. Quando você pode facilitar a apresentação, o aluno pode olhar lá o PowerPoint, a tela, a televisão grande, né, que você está referindo, e ser mais fácil para ele. Então, nós não podemos jogar fora, só para concluir, velho, nós não podemos jogar fora uma das coisas que funciona. Nesse país, vez por outra, a gente destrói o que funciona em troca de tentar fazer algo melhor. Eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, eu uso e adoro a tecnologia, mas eu acho que a gente não deve cimentar a ignorância. Quanto tempo demorou a reunião, Scortese? Quando deu 6 horas, 6 e pouco, ele disse que tinha um outro compromisso e saiu se despedindo, cumprimentou o Huber, que já foi secretário de Educação, né, do Estado de São Paulo, que é o atual vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro, estava lá, e cumprimentou uma outra pessoa que estava ao lado dele.
Eu me levantei para cumprimentar, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Uma falta de educação, tá certo? Eu estou na Casa da Educação no Brasil. O cara se levanta e vai embora e não cumprimenta. E aí vocês devem ter ficado com uma cara de paisagem, frustrados. Eu achava que era ruim, mas eu provei ontem do péssimo. Aí nós fomos para uma sorveteria ali perto, fizemos uma reunião e vamos soltar hoje um manifesto, uma posição nossa, que é isso que eu estou adiantando. Primeiro, volta atrás, reconhece o erro, aliás, faz parte reconhecer erros, né? Faz parte da nossa. E vamos conversar, nos colocamos à disposição somente na condição depois de voltar atrás. Você não pode admitir hoje destruir a educação, né, como foi feito a destruição da cultura lá atrás, né? Mas eu sempre acho que o escritor, o artista, ele é muito mais forte. Ele está acostumado à condição de vidas secas, né? Já a educação, ela sofre, porque você, às vezes, leva anos para implantar uma coisa. Agora, nós estamos em agosto, né? A gente está falando de 2000, do ano que vem, faltam poucos meses. Então, como o Hamilton já comentou várias vezes, você está brincando com a vida desses alunos. Esquece que você precisa finalizar esses livros. Esses livros precisam ganhar ficha catalográfica e ISBN, eles precisam, já estão prontos teoricamente, mas isso precisa ser impresso. Eles precisam dessa estrutura para ir para a gráfica. Isso precisa ser rodado. Não é assim, vai lá e roda. Essas gráficas de grande porte, mas qualquer gráficazinha, se não tiver um planejamento, se não tiver uma logística, não funciona. E esse livro tem data para chegar. O Tarcísio, o governador, ele falou que serão impressos livros. Então, só para eu ordenar aqui o meu pensamento, o que ele falou que vai acontecer agora? Ele disse que seriam impressos o PNLD literário. O PNLD literário, tudo bem, mas com relação ao didático... Ele não confirmou. Não, no meu entendimento. Ele disse que iria comprar o literário como se estivesse fazendo uma grande coisa. Só que o literário é uma pequena parcela dessa história toda. Outra coisa que foi dito, eu não me lembro por qual representante da cadeia produtiva. Isso pode se alastrar. Isso pode, fulano de tal vai dizer, bom, São Paulo não compra mais, eu também não quero comprar. Agora, esse é um dinheiro pago pela União, pelo contribuinte. Você não pode abrir mão. Aí ele chegou a falar de 220 milhões. Não, nós vamos investir 200 milhões. Isso conversa mole, porque quem trabalha com o orçamento de governo sabe que isso é verba do ano passado, tá certo? Já pré-aprovado. Eu estou falando em 2024. Se você não imprimir os livros, você não vai ter os livros. E não adianta depois dizer, eu pensei melhor, eu vou voltar atrás. Não existe isso. Nós estamos falando de uma grandiosidade, de uma coisa muito importante. Então, não tirem o livro didático. Não significa que um dia não possa melhorar, não possa aperfeiçoar, tá certo? E eu sou a favor de que a informática, do que a internet, a informática, o mundo digital, como eles chamam, dê suporte, orientação, tente melhorar. Eu sou a favor de tudo isso. Mas para você plantar uma semente de uma árvore nova, você não precisa distribuir a floresta. Eu estou querendo entender o que aconteceu. Então, na reunião, eles não apresentaram nada. Não apresentaram nada. O Estado de São Paulo continua no PNLD literário, que isso já tinha acontecido. Então, eles estão firmes nos PowerPoints e você vai ter a distribuição dos tablets, é isso? Não tem essa clareza, Tânia. E o que ele disse é o seguinte, que iria levar o problema para o secretário. Entendi. Assustadíssimo. A gente percebe quando uma pessoa está com cara de assustado. Ele não tinha noção do desemprego, do tamanho, da dimensão do coisa. Porque eles começaram a tentar resolver um problema interno. Pensaram muito pequeno, não acho que tenham pensado errado, mas a solução era caseira e não precisava ter chutado o pau da barraca. Agora, estão totalmente perdidos. Pessoal, uma atualização importante aqui. A gente começou citando uma matéria na Folha de São Paulo e agora eu vou recorrer novamente ao jornal para esclarecer alguns pontos. Como é que está a situação hoje, manhã de 14 de agosto?
Os alunos do 6º ao 9º ano das escolas estaduais vão receber, em 2024, material produzido e impresso pela Secretaria Estadual de Educação. Segundo matéria da Folha, publicada no sábado, dia 12, esse material já era usado pelas escolas, ou já é usado pelas escolas desde 2010. São os livros do Currículo em Ação, produzido pela Coordenadoria Pedagógica da Secretaria da Educação. Esses livros do Currículo em Ação vão passar por ajustes para que possam ser usados sem o apoio dos livros do PNLD. Então, os alunos vão ter livros físicos em 2024? A resposta é sim. A Secretaria afirmou que vai imprimir os livros do Currículo em Ação. E vai ter material digital? Sim, também. E como apurou a Folha, a Secretaria da Educação prometeu que até o fim do ano todas as escolas estaduais terão internet de qualidade para que possam usar todos os recursos desse material. Hamilton, você quer pontuar alguma coisa? É absolutamente lamentável, né, João? É absolutamente lamentável. Querer fazer uma inovação de uma forma abrupta, sem planejamento, ou seja, para quem se diz competente, para quem se diz que pensa efetivamente no futuro do país, é uma atitude absolutamente lamentável. É brincar com o futuro de milhões de pessoas, brincar com o futuro de milhões de pessoas, em nome de quê? E não vou entrar em outras considerações, em nome de quê não se sabe, tá certo? Mas isso é uma brincadeira de mau gosto, não se faz isso em nenhum lugar do mundo civilizado e sério. Bom. Nossa, estouramos todos os tempos, mas tudo bem, valeu super a pena. Vamos tentar digerir essas informações todas. Scortese, super obrigada por você estar aqui. Eu sei que você está com a agenda muito apertada. Obrigada mesmo. Um abraço para você. Eu estou triste com o meu país, estou triste, sabe? Porque a gente, vez por outra, derruba aquilo que está de pé, né? E esse é muito triste. Gostaria de deixar por última consideração final. Eu senti que eles estavam tentando resolver um problema interno, do dia a dia deles, tá certo? Mas não tinham o conhecimento do que é a cadeia produtiva no livro. Perfeito. Obrigado, Scortese. Obrigado. Isso aí, João. Grande abraço para você. Vamos em frente. Gente boa, ficamos por aqui. Nós vamos deixar no post desse episódio, lá no site do Ondas, os links das matérias, os estudos, para quem quiser se aprofundar. Além disso, pessoal, a gente vai acompanhar, então sigam as redes do Ondas, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, Twitter agora X. A gente está acompanhando todo esse assunto, então se você quiser acompanhar o desenrolar dessa história, acompanhe as redes do Ondas Impressas. Também você pode sugerir e escrever para a gente pelo ondasimpressaspodcast@gmail.com. E dei uma passada no site www.ondasimpressas.com.br. Vamos seguir acompanhando, como disse a Tânia, esperamos que até na data de publicação deste episódio alguma coisa tenha mudado, né? Porque da maneira que está, pessoalmente, eu digo que é absolutamente lamentável o que nós estamos vendo, minha opinião. Obrigado, abração a todos. Tchau, Tânia. Tchau, Hamilton. Faço as palavras do Hamilton, as minhas também. Um beijo a todos, até o próximo episódio.